a nos prestigiar com sua aula, agradecer aos colegas que estão presentes, né? Agradecer aos parceiros, né, que são os laboratórios que compraram essa ideia, né, do Clube de Glaucoma da Nohane, e apresentar o Jair, né, que é doutor em Ciências Médicas pela USP, o atual secretário da Sociedade Americana de Glaucoma, ex-secretário da Sociedade Brasileira de Glaucoma, é o editor do 4º Consenso de Glaucoma Primário aberto da Sociedade Brasileira de Glaucoma, é o chefe do Serviço de Oftalmologia da Universidade Federal do Mato Grosso. Prazer, Jair, você estar aqui conosco. Prazer é meu, Vitor. E você esqueceu de falar a principal credencial, seu amigo. Então, obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer poder participar desse clube do glaucoma. Nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes da gente começar a nossa aula oficialmente, do prazer que é participar de um evento à distância, ainda que seja à distância, mas com colegas tão interessados, enfim, em discutir o glaucoma. Eu sei que vocês vêm se encontrando com uma certa periodicidade, e eu tenho certeza que esse tipo de ideia, se nós tivéssemos mais ideias como essa Brasil afora, a gente estaria numa condição muito melhor do ponto de vista de divulgação do conhecimento do glaucoma. O Vitor além de ser um grande especialista em glaucoma, é um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter, infelizmente, conhecido há não muito tempo, né, Vitor? Eu acho que a gente começou a conviver um pouco mais depois que você participou, vem participando da gestão do Betão, mas a gente compartilha de um carinho grande e de valores que, com certeza, a gente vai continuar levando essa nossa amizade aí em vida fora. Então, obrigado, viu, Vitor, pelo convite. Realmente é uma honra e um prazer poder participar desse evento a convite de vocês, tá? Eu tentei fazer uma preparação de tal maneira em que a gente consiga contemplar tanto aqueles colegas que já se dedicam ao estudo do glaucoma, como também aqueles que são, em tese, generalistas, mas que sistematicamente acabam atendendo pacientes com glaucoma. E nós escolhemos, em conjunto, aí, eu e Vitor, um tema que é um tema bastante atual, que é com relação ao papel, atualmente, da iridotomia a laser, né? Com todas essas publicações mais recentes que surgiram nos últimos anos, qual é o papel, de fato, da iridotomia? Quando é que nós devemos, de fato, indicar a iridotomia a laser? Eu não tenho nenhum conflito de interesses com essa apresentação, e eu queria começar essa apresentação falando um pouquinho sobre aquela que é a normalidade primária do fechamento do seio camerular. Nós sabemos que esse tipo de fechamento ele acontece em indivíduos que têm uma anatomia susceptível, e basicamente o que ocorre nesses pacientes é um contato da íris com a parede externa do seio camerular, com a malha trabecular. E esse contato, ele, na maior parte das vezes, é um contato temporário, e mesmo esse contato temporário acaba levando uma obstrução mecânica do trabeculato e uma redução da drenagem do humor aquoso. Então, existem já trabalhos mostrando que simplesmente o fato da íris encostar e depois desencostar da parede externa do seio camerular da malha trabecular acaba causando alterações ultraestruturais na malha trabecular que, mesmo na ausência de goniosinéquias, acabam dificultando, diminuindo a drenagem do humor aquoso e, com isso, elevando a pressão ocular. Agora, é claro que esse contato, eventualmente, ele pode se tornar um contato definitivo, um contato permanente com a formação das goniosinéquias. E a gente sabe que, na maior parte das vezes, o mecanismo envolvido nesse fechamento do seio camerular é realmente o bloqueio pupilar, é a dificuldade que o humor aquoso tem nesses olhos susceptíveis em sair lá da câmara posterior, atravessar a região pupilar e ganhar a câmara anterior. E antes da gente começar a falar, então, sobre o papel da iridotomia laser e quando indicar a iridotomia laser, é importante que todos nós estejamos na mesma página, que todos nós possamos falar a mesma linguagem. E para isso é essencial, realmente, esse slide em que a gente fala exatamente cada uma das situações que nós vamos abordar.
Então, nós temos, primeiro, a situação da suspeita de fechamento angular, que é o antigamente chamado de ângulo oclusível, que basicamente é quando você tem a posição da íris com o trabeculado posterior, com o trabeculado pigmentado, em 180 graus ou mais. Mas nesse paciente, a pressão ocular ainda é normal, não há imprinting e não existem goniosinecas. E o nervo óptico, obviamente, é normal. Então, é esse paciente que tem uma suspeita de fechamento angular. Logo após, a gente vai falar um pouquinho sobre o fechamento angular primário propriamente dito, que é exatamente essa situação acima, mas já com a presença do imprinting de goniosinecas ou de pressão ocular já elevada. A próxima situação, já quando existe, de fato, a situação acima, mas já com a presença da neuropatia óptica. Então, já é o glaucoma de ângulo fechado. E ao final da apresentação, a gente vai falar rapidamente sobre o papel da iridotomia atualmente na crise de fechamento angular primário agudo. Então, se a gente fosse colocar num contínuo essa evolução do processo de fechamento angular primário, a gente começaria com um indivíduo que tem a suspeita de fechamento angular primário, o antigamente chamado de ângulo oclusível, no qual a pressão ocular ainda é normal. Esse paciente, eventualmente, se não tratado, ele pode evoluir para um fechamento angular primário, quando já existem, então, goniosinecas, aumento da pressão ocular ou a presença de imprinting, e, eventualmente, esse paciente pode desenvolver um glaucoma primário de ângulo fechado, já com a presença da neuropatia. Isso é muito bonito do ponto de vista para entendimento do processo de fechamento angular, mas, a bem da verdade, nós não sabemos quais pacientes suspeitos de fechamento angular vão evoluir para fechamento angular primário e quais, com fechamento angular primário, vão desenvolver, de fato, glaucoma primário de ângulo fechado. Os estudos mais recentes vêm mostrando que, felizmente, a maior parte dos pacientes com suspeita de fechamento angular primário jamais vai desenvolver fechamento angular primário, e uma minoria destes é que vai realmente desenvolver o glaucoma primário de ângulo fechado. De tal maneira que fica muito difícil, muitas vezes, a gente desenvolver fatores preditivos que me indiquem, olha, esse paciente merece, por exemplo, uma iridotomia, e esse outro paciente não precisa ser submetido a uma iridotomia. E começando, então, a falar sobre a iridotomia nos suspeitos de fechamento angular, um trabalho já que está completando atualmente 30 anos, que começou a chamar a atenção para esse problema, foi um trabalho lá do grupo do Dr. Wilensky, em que ele acompanhou 129 pacientes que tinham, na ocasião, suspeita de fechamento angular primário, sem tratamento. E ele acompanhou esses pacientes por um tempo médio aí de quase 3 anos. E o que ele observou foi que 25 pacientes, ou seja, quase 20% dos pacientes, evoluiu para fechamento angular em pelo menos um dos olhos, tá? E a maioria desses pacientes sem sintomas. Então, já começou a surgir uma primeira ideia de que talvez a gente não precise fazer iridotomia laser em todos os pacientes suspeitos de fechamento angular. Vejam que nesse estudo do Wilensky, apenas 20% dos pacientes converteram de uma suspeita de fechamento para fechamento angular propriamente dito. Em outras palavras, 80% dos pacientes, durante esse período de acompanhamento, que de fato foi um período relativamente curto, não desenvolveu fechamento angular primário. E depois disso, começaram a surgir outros trabalhos, inclusive esse é um trabalho clássico que foi publicado no Ophthalmology, pela Academia Americana de Oftalmologia, mostrando que realmente, por exemplo, a iridotomia, ela abre o seio camelular em suspeitos de fechamento angular, pelo menos uma boa porcentagem dos casos. Então, alguns estudos já falando sobre o papel da iridotomia nos suspeitos de fechamento angular. Vejam que, nesse primeiro estudo do Peng e colaboradores, após a iridotomia, pressão maior do que 21 foi observada em 18% dos olhos depois de um acompanhamento de 56 meses. Quando a gente vai falar sobre progressão pós-iridotomia, existiam 4 estudos com quase 400 olhos, 2 estudos mostraram que não houve progressão em 101 olhos depois de um tempo de segmento de até 46 meses, e outros 2 estudos mostraram progressão
de suspeito de fechamento angular para fechamento angular primário em 30% dos olhos em 2 anos e em 22% dos olhos e depois aí de 12 anos. Vejam que os números mostram que, ainda assim, a maior parte dos pacientes suspeitos de fechamento angular, depois de terem realizado o laser, a maior parte deles não evolui para fechamento angular primário propriamente dito. Mas todos esses estudos, na verdade, eles tinham um grande problema. Não existia um grupo controle nesses estudos. Ou seja, todos os pacientes nesses estudos foram submetidos à iridotomia. Não existia um braço nesses estudos em que o paciente tinha suspeita de fechamento angular primário e não foi feito nada, em que não foi feita iridotomia para que a gente observasse qual seria o desfecho. E foi daí que surgiu, então, já mais recentemente, esse estudo, que foi, sem dúvida, um divisor de águas no quesito de pacientes suspeitos de fechamento angular primário, se nós devemos ou não realizar iridotomia, que foi o ZAP Study. É um estudo chinês, então, em que ele incluiu pacientes entre 50 e 70 anos de idade com suspeita de fechamento angular primário, tá? E o desfecho primário desse estudo era se o paciente iria progredir para fechamento angular primário ou não. Ou seja, se ele ia desenvolver imprinting, goniossinéquias, ou alteração do nervo óptico, ou mesmo elevação da pressão ocular. O que ele conceituou como sendo fechamento angular primário, então, nesse estudo? Pressões maiores do que 24 em 2 medidas, surgimento de sinéquias, ou, eventualmente, um episódio de fechamento angular primário agudo. E as visitas foram sendo feitas com essa periodicidade até 72 meses de acompanhamento. Tá? Então, foram 889 olhos submetidos à iridotomia e 888 olhos do grupo controle, em que não foi feita iridotomia. Idade média ao redor de 60 anos de idade, a maioria mulheres, segmento médio ao redor de 5 anos, houve um elevado número de perdas de acompanhamento, da ordem de 25%, e basicamente o que ele observou foi fechamento angular primário surgiu em 19 olhos no grupo da iridotomia e em 36 olhos no grupo controle. Isso, então, lá dos 889 olhos de cada um dos grupos. Vejam que, interessante, primeiro, surgiu fechamento angular primário, mesmo em olhos já submetidos à iridotomia. Segundo, já só de bater o olho aqui, a gente já vê que realmente no grupo da iridotomia, a chance de surgimento de fechamento angular primário foi menor do que no grupo em que não foi feita a iridotomia. Então, os resultados desse estudo mostraram que olhos com ângulos mais estreitos eram aqueles olhos com maior risco de fechamento angular primário. Houve 3 olhos no grupo controle e 1 no grupo da iridotomia que desenvolveram uma crise de fechamento angular primário agudo. E, então, esse estudo chegou à conclusão de que a iridotomia, ela reduziu em 47% o risco de fechamento angular primário ou de fechamento angular primário agudo. Mas, como o número de desfechos, o número de pacientes que converteu para fechamento angular primário foi um número relativamente pequeno, ele não conseguiu calcular um modelo preditivo que me diga, olha, esse paciente merece uma iridotomia, esse paciente não será necessário realizar uma iridotomia. Então, essas baixas taxas de evolução começaram realmente a questionar, poxa, será que todo suspeito de fechamento precisa de iridotomia? Provavelmente não, tá? Esse mesmo estudo mostrou que o teste de pronoposição, ele tem um baixo valor preditivo, ou seja, ele não conseguiu prever qual paciente ia desenvolver fechamento angular primário ou não. E vejam que o número necessário de tratamento foi de 44 olhos, tá? Tratados para prevenção de um caso de fechamento angular primário em 6 anos. Em outras palavras, realmente, se a gente estiver realizando a iridotomia em todos os suspeitos de fechamento angular, a gente vai estar realizando vários procedimentos de maneira desnecessária, tá? Agora, esse estudo tem também uma característica interessante. Esse estudo era para ter durado apenas 5 anos. E eles acabaram estendendo um pouco mais esse estudo, porque até 5 anos, praticamente nada aconteceu. Eles não observaram muita diferença entre o grupo de suspeitos que foi submetido à iridotomia
e o grupo que foi só acompanhado clinicamente. Mas se a gente for olhar, por exemplo, nessa tabela desse mesmo estudo, a gente vê que realmente, olha, até mais ou menos 18 meses de acompanhamento, os números estão mais ou menos parelhos, tá? Mas a gente começa a observar que depois de 36 meses e com o passar dos anos, realmente no grupo controle, em que você não realizou a iridotomia, o número de pacientes que evoluiu para fechamento angular primário começa a ficar significativamente maior do que no grupo em que foi realizada a iridotomia. Então, aqui um detalhe importante. Quando a gente vai interpretar esses estudos, é muito interessante que a gente avalie o tempo de segmento. O glaucoma, e principalmente o glaucoma de ângulo fechado, o processo de fechamento angular, normalmente é um processo que evolui de maneira lenta, no decorrer dos anos. Felizmente, o número de pacientes que evolui para uma crise de fechamento angular primário agudo é um número pequeno. A maior parte dos pacientes acaba evoluindo de maneira mais lenta, em que você vai tendo a formação progressiva de goniossinéquias, e se você não estiver atento para intervir no momento correto, muitas vezes você perde toda aquela malha trabecular e você precisa daí ser um pouco mais agressivo na terapêutica desses pacientes. Então, esse ZAP Study, como todo estudo, ele tem também as suas limitações, ele não identificou o risco individual de evolução para fechamento angular primário. Houve um segmento limitado, tendo em vista a evolução da doença, apesar deles terem estendido esse tempo de acompanhamento por mais anos, a gente sabe que os nossos pacientes são acompanhados por 10, 15, 20 anos, e esse estudo realmente ele não tem um tempo de acompanhamento tão longo assim. Houve, de fato, umas baixas taxas de conversão de suspeitos de fechamento para fechamento angular primário. E um outro estudo que apareceu logo na sequência do ZAP Study foi um estudo de Singapura, que é o Singapore Asymptomatic Narrow Angles Laser Iridotomy Study, tá? Que tem um desenho muito semelhante com o ZAP Study. Então, eram pacientes com mais de 50 anos de idade, com suspeita de fechamento angular. Aqui a única diferença é que esses pacientes vinham de clínicas de referência, enquanto no ZAP Study eram pacientes da população geral. E aqui, um olho foi randomizado para tratamento, iridotomia, e o outro para segmento. Então, no mesmo paciente, você tinha um olho para cada braço do tratamento. O desfecho primário era mais ou menos o mesmo do ZAP Study. 480 pacientes, em média 62 anos, novamente a maior parte mulheres, e novamente uma população prevalente, né, de chineses. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. O que foi que esse estudo observou? 24 olhos no grupo da iridotomia evoluiu para fechamento angular primário, enquanto 45 olhos no grupo controle evoluiu para fechamento angular primário. E os pacientes que mais converteram para fechamento angular primário foram os pacientes mais idosos e que já apresentavam uma pressão basal mais alta quando a introdução nesse estudo. Comparando, então, os dois estudos, né? A iridotomia periférica laser, ela se mostrou segura e eficiente em boa parte dos pacientes. A maior parte dos desfechos são leves, ou seja, a maior parte, dos pacientes que convertem para fechamento angular primário são desfechos leves, em que raramente você tem o aparecimento de casos mais graves, evoluindo para um quadro agudo ou mesmo para glaucoma primário de ângulo fechado. A progressão de suspeito de fechamento angular primário para fechamento angular primário, ou mesmo para glaucoma primário de ângulo fechado, é realmente bem menos frequente do que aquela demonstrada em estudos retrospectivos. Lembram que a gente havia mostrado lá naquele estudo do Dr. Ilensky, até 20% de conversão de suspeito de fechamento para fechamento num período de tempo de menos de 3 anos. Aparentemente, a evolução não é tão rápida assim, e não é também tão frequente assim. Ou seja, a maior parte dos pacientes que são apenas suspeitos de fechamento não vai evoluir para fechamento angular primário e não vai evoluir para glaucoma primário de ângulo fechado. E, portanto, a iridectomia periférica laser, ela não está indicada em todos os casos de suspeito de fechamento angular primário, pelo menos na população chinesa. Tudo bem. Mas então, Jair, poxa, você falou, mas quando é que a gente deve, de fato, indicar a iridotomia em suspeitos de fechamento angular
pelo menos à luz das melhores evidências que a gente tem até aqui. Basicamente, a gente indica quando existe um ângulo de fato muito estreito, ou seja, com uma posição entre a raiz da íris e a malha trabecular em 3 ou mais quadrantes, olhos com diâmetros axiais pequenos ou câmara muito rasa, quando o paciente tem história familiar de fechamento angular primário agudo ou de glaucoma de ângulo fechado, e naqueles pacientes em que você vai precisar realizar midríase com uma certa frequência. Então, são pacientes portadores de retinopatia diabética proliferativa, ou mesmo de retinopatia diabética que precisam dilatar de maneira frequente os olhos, DMRI e assim por diante. Então, nesses pacientes, vale a pena a gente indicar também a iridotomia periférica laser. E aqui, um detalhe bastante importante, nós não temos, até o momento, nenhuma evidência que nos indique a retirada do cristalino transparente em suspeitos de fechamento angular. A gente vai ver daqui por diante que isso é um pouco diferente daquilo que acontece quando já existe fechamento angular primário ou mesmo no glaucoma primário de ângulo fechado. Tudo bem. Tendo visto, então, o papel da iridotomia nos suspeitos de fechamento angular, a gente vai começar a falar sobre o papel da iridotomia no paciente portador já de fechamento angular primário, então é aquele paciente que já tem goniocinéquia, tem imprinting, ou já tem elevação da pressão ocular, ou quando ele já tem glaucoma, quando ele já tem neuropatia, tá? Aquele mesmo trabalho, aquele mesmo report da Academia Americana mostrou que a iridotomia ela tem um efeito positivo no controle da pressão ocular, principalmente quando não existem sinéquias extensas. Então, aquele paciente que tem fechamento angular, uma ou outra goniocinéquia, você realizar a iridotomia, aparentemente depois dessa iridotomia, você consegue um bom controle pressórico na maior parte dos pacientes. Vejam que até 44% dos olhos não requereram drogas hipotensoras depois da iridotomia, tá? E no glaucoma, quando o paciente já tem glaucoma primário de ângulo fechado, mais ou menos de 13% a 21% dos olhos não requerem drogas hipotensoras, realizando apenas a iridotomia. Aqui, na verdade, o momento é quando realizar, de fato, a iridotomia nesses pacientes. Porque se a gente for raciocinar lá no glaucoma primário de ângulo fechado, quando você já tem, muitas vezes, uma malha trabecular muito comprometida, muito provavelmente a iridotomia não vai ter um efeito benéfico no controle da pressão. Por quê? Qual é o papel da iridotomia? Não é, de fato, reduzir a pressão ocular. O que a iridotomia vai fazer é equalizar as pressões entre a câmara posterior e a câmara anterior, permitindo, então, um bypass do humor aquoso para que ele chegue à câmara anterior. Mas se a malha trabecular já estiver lesada, não vai fazer muito sentido. A iridotomia não vai ser capaz de reduzir a pressão ocular nesses pacientes, tá? Então, aqui, o grande pulo, né, é você indicar no momento correto, antes da malha trabecular, de fato, estar comprometida. Esse é um estudo que eu considero bastante interessante, que mostra quais são os pacientes que mais se beneficiam da iridotomia quando o paciente tem fechamento angular primário ou glaucoma primário de ângulo fechado. E o que esse estudo mostrou, basicamente, que os pacientes que mais se beneficiam, é um estudo feito com a tomografia de segmento anterior, os pacientes que mais se beneficiam realmente abrindo o seio camerular são aqueles pacientes, na verdade, que apresentam, antes da realização do laser, se a gente for observar aqui, um comportamento na tomografia de segmento anterior, como nesse paciente, por exemplo, aqui, olha. Você vê em que ele já tinha um componente de Lenz-Vaux já bem elevado, uma câmara bastante rasa, tá? Esse seio camerular, ele acabou abrindo, enquanto esse paciente, em que é aquele chamado íris em platô, em que você já tem uma câmara mais profunda, a iridotomia não vai fazer muita diferença na abertura do seio camerular desses pacientes. E aqui, para começar a falar sobre um estudo que foi o grande divisor de águas, né, quando a gente fala do papel da iridotomia, ou mesmo da facoemulsificação, nos pacientes que têm fechamento angular primário ou glaucoma primário de ângulo fechado, que foi o EAGLE, né? O EAGLE foi um estudo conduzido no Reino Unido, justamente em que ele se predispôs a estudar um braço
de pacientes com fechamento angular primário ou glaucoma primário de ângulo fechado foi submetido à iridotomia e um outro braço à facoemulsificação, a retirada do cristalino, teoricamente transparente. A gente vai ver daqui adiante o porquê que eu digo teoricamente. Então, a conclusão do Eagle foi que a extração do cristalino transparente, ela se mostrou mais eficaz e custo-efetiva que a iridectomia laser, e ela deveria ser considerada como primeira linha de tratamento. Mas em quais pacientes? Isso que é importante, porque muita gente acaba extrapolando os resultados do Eagle, não para os pacientes que foram estudados no Eagle, mas para outros pacientes nos quais esse trabalho não se aplica. Então, o grupo de pacientes do Eagle eram pacientes portadores de glaucoma primário de ângulo fechado ou pacientes com fechamento angular primário com pressão maior do que 30, tá? E maiores do que 50 anos. Ah, Jair, eu tenho um paciente com fechamento angular primário que tem pressão máxima de 20. Eu estou, através do Eagle, autorizado a tirar o cristalino transparente dele? Veja, não é esse tipo de paciente que o Eagle estudou. Pacientes com fechamento angular primário que foram incluídos no Eagle tinham pressões oculares já bastante elevadas, ou seja, já tinham uma malha trabecular bastante comprometida, tá? Então, as limitações do Eagle, né? Ele não foi mascarado para agonioscopia e complicações. A agonioscopia pós-operatória não foi realizada em boa parte dos casos. Ele não encontrou muita diferença entre indivíduos da população chinesa e ocidentais, no caso do Eagle, tá? Que foi feito no Reino Unido. Será que, de fato, não existe diferença? Os estudos mostram que, provavelmente, esses olhos são, sim, diferentes. Outra coisa que eu já havia mencionado, vejam, a idade média do Eagle, 67 anos de idade. Será que, de fato, esses pacientes tinham um cristalino transparente? Será que esses pacientes já não tinham algum grau de catarata? Não houve uma padronização na definição dos picos pressóricos e teve um elevado número de perdas também de acompanhamento, tá? E aqui, o raciocínio que eu já havia mencionado para vocês, ou seja, pacientes que têm glaucoma primário de ângulo fechado ou fechamento angular primário com pressões acima de 30, ou seja, o grupo de pacientes do Eagle, já apresenta uma malha trabecular bastante comprometida. E, portanto, existe uma menor chance de sucesso da iridectomia laser nesses pacientes. Então, não é de se estranhar realmente que nesses pacientes a facoemulsificação tenha mostrado um resultado melhor. E agora, já indo para a parte final da nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre a iridotomia laser no tratamento do fechamento angular primário e agudo. Veja, a gente sempre teve a iridotomia laser como o nosso tratamento de escolha pós-crise de fechamento angular primário e agudo. Então, o tratamento padrão, né, era reduzir a pressão ocular, diminuir o processo inflamatório e realizar a iridectomia periférica laser. Mas já existem trabalhos, até mais antigos, que começaram a mostrar que, eventualmente, vale a pena, ao invés de realizar a iridectomia periférica laser nesses pacientes, extrair o cristalino, tá? Então, claro, a gente está autorizado a aguardar a melhora da inflamação, das condições da córnea, e, após a melhora do processo inflamatório, ao invés de realizar a iridectomia periférica laser, extrair o cristalino desses pacientes. Agora, vejam, realmente, extrair um cristalino num paciente pós-crise, né, aqueles que fazem cirurgia de catarata sabem que nem sempre é uma atividade fácil, né? São olhos com diâmetro axial muitas vezes pequenos, são olhos com câmara muito rasa, nem sempre é fácil você fazer uma boa capsulorhexis, enfim. Eventualmente, quando o olho é muito pequeno, você acaba tendo que lançar a mão de uma vitrectomia anterior para rodar um pouco o diafragma hílido cristaliniano posteriormente para que você consiga fazer uma cirurgia com mais tranquilidade. Então, vejam só, esse estudo publicado agora em 2021 no Journal of Glaucoma, 10 anos de acompanhamento, né, de pacientes que foram submetidos a facoemulsificação ou iridectomia periférica laser depois de uma crise de fechamento angular primário agudo. Então, vejam, 48 olhos pós-crise de fechamento angular primário agudo foram randomizados. 21 para iridectomia periférica laser, 19 para faco. 10 anos de acompanhamento. O grupo da faco apresentou menor número de colírios, menos sinéquias anteriores periféricas e menos picos pressóricos. Agora, vejam que interessante, não houve diferença significativa entre os grupos, entre o grupo da faco ou da iridectomia, com relação à acuidade visual,
pressão média e mesmo campo visual. Então, vejam que a gente ainda precisa de mais informação, realmente, talvez nesse sentido, antes de já começar a indicar facoemulsificação direto em todos esses pacientes, tá? Como conclusões, então, a gente pode chamar a atenção de que, primeiro, a iridectomia periférica laser, ela está indicada principalmente em suspeitos de fechamento angular que tem câmara rasa, né, reduzido o diâmetro axial ou que requer uma midríase com frequência. Então, naqueles pacientes que realmente você tem uma posição da íris com a malha trabecular em pelo menos 3 ou 4 quadrantes. O Eagle mostrou superioridade na extração do cristalino transparente em portadores de glaucoma primário de ângulo fechado ou fechamento angular primário com pressões acima de 30, isso quando se compara com a iridotomia periférica laser. Fechamento angular primário ou glaucoma primário de ângulo fechado com catarata, aqui é diferente, tá? A facoemulsificação isolada pode ser uma boa opção. Claro que aqui a gente está falando de um paciente portador de glaucoma primário de ângulo fechado, não com uma lesão avançada. A gente está falando daquele glaucoma primário de ângulo fechado bem controlado clinicamente e de preferência em que você não tenha uma lesão estrutural ou funcional muito avançada. Quando já existe uma lesão estrutural ou funcional avançada, ou esse paciente não está bem controlado clinicamente, daí a cirurgia de escolha já não é só mais a faco, mas sim uma facotrabeculectomia, uma cirurgia combinada. Fechamento angular primário agudo, a faco, após a melhora da pressão ocular e da inflamação, parece ser uma boa opção em relação à iridotomia, tá? E aqui só chamando sempre a atenção de que a maioria desses estudos, exceto o Eagle, são estudos realizados em asiáticos. E muito provavelmente, esses olhos asiáticos, eles têm um comportamento diferente dos olhos da população ocidental. Então, acho que eram mais ou menos essas as minhas ponderações, Vitor. A gente tem aí 30 minutos de aula, e eu abro aí para as perguntas, enfim, eu estou inteiramente à disposição para a gente iniciar um bate-papo aí. Fala, Helman, meu amigo. Opa, Vitor. Opa. Primeiro, eu gostaria de fazer os elogios a Jair. Jair, eu conheço, acho, uns 10 anos, dos congressos da USP. É um dos caras mais honestos e sinceros que a oftalmologia brasileira tem, a glaucomatologia brasileira tem. Um amigo meu, não é? Que eu sempre dou um beijo no rosto dele. Já apresentei meu pai, que meu pai sempre vai comigo, como minha esposa não consegue ir, meu pai vai para fazer companhia. E em Fortaleza, com você mesmo, nós tivemos um jantar que nós discutimos muito mais coisas emocionais minhas para ele. Então, assim, é um cara extremamente correto e, como ele falou lá com você, extremamente íntegro. Uma sabedoria glaucomatóloga imensa, um poder de discernir isso imensamente. Então, eu queria fazer algumas ponderações. A gente vive em vários mundos. Por exemplo, você aí está no Juazeiro do Norte. Eu estou aqui no Recife também, e às vezes não tenho também o mesmo acompanhamento que um paciente possa ter. Apesar de todos os meus pacientes têm meu cartão com meu celular. Qualquer coisa liga para mim. Então, na minha prática, dentro de todos esses trabalhos, que a gente tem que ver por anos esses trabalhos, como digo aos residentes, opera um paciente, bota um tubo e acompanha 15, 20 anos, o que vai acontecer com esse tubo? Extrusão, descolamento, toque, e aí vai essas coisas todas. Então, a mesma coisa desses trabalhos. Então, eu, na minha prática, um paciente com suspeita de fechamento angular, com glaucoma 0, ou com ângulo estreito 0 ou 1 para 2, eu faço iridotomia em todos. Eu brinco sempre com o Sakata, eu vou discutir com ele, por que é que o glaucoma agudo é tão raro como os trabalhos mostram, né? Desenvolver uma crise aguda de glaucoma, e a metade da cegueira é do glaucoma. Então, alguma coisa eu acho que está errado. Aí eu disse a ele, Sakata, você deve fazer os pacientes, pegar os pacientes que chegam cegos no seu olho, ou no seu consultório,
com a crise crônica de glaucoma crônico de ângulo fechado e ver quantos fizeram isectomia. Então, assim, eu ainda acho a favor, faço o vital, como você falou, esse trabalho ele teve que ser expandido. No que foi expandido, aumentou o número de glaucomas. Então, assim, o fazer a isectomia é muito mais benéfico, ao meu ver, do que o maléfico. Porque esses pacientes, muitas vezes, são do interior, não têm condições. O cristalino, como você falou, vai crescer, né? Vai aumentar, vai diminuir aquela linha lá, diminuir aquela linha de aproximação do cristalino com a íris. Então, esse ângulo, se já era um ângulo 1, provavelmente ele vai fechar. Não tem a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu gostaria de agradecer, e essa era a contribuição minha, dizer que eu faço a idotomia, lógico, aqueles glaucomas de ângulo fechado. Lembrar de fazer sempre a gonoscopia no glaucoma de ângulo fechado. Como você falou, não avançado, fazer a sofaco. Talvez você vai ter um aumento desse ângulo e você vai ter um ganho disso aí. Agora tem antes fazer a gonoscopia, para ver se tem sineca anterior, se esse ângulo não tem print, não tem várias outras alterações. Mas eu concordo com você, tudo isso que você falou, e um beijo para você e parabéns mais uma vez. Obrigado, Helma. Bom, o Helma primeiro não é nem um amigo, Helma é um irmão, né? A gente se conhece realmente há mais de uma década, eu tenho um carinho tremendo por ele, uma pessoa de uma retidão tamanha, uma pessoa de valores que eu admiro muito. Aliás, uma das grandes alegrias que a gente tem em viajar pelo Brasil e participar de congressos é conhecer pessoas como o Vitor, conhecer pessoas como o Fábio, conhecer pessoas como o Helma, enfim, que compartilham dos mesmos valores, das mesmas crenças, dos mesmos princípios que a gente, né? Então, os congressos, na verdade, a parte acadêmica é muito boa, né, Helma? Mas os nossos jantares para a gente compartilhar as experiências da vida são melhores ainda, né? É assim que a gente realmente, são esses pequenos momentos que realmente dão todo sabor para a vida da gente. E eu concordo com você, viu, Helma? Eu acho que a gente tem que sempre primeiro levar em consideração o quanto você vai conseguir realmente acompanhar de perto esse paciente. Se eu tiver um paciente com suspeita de fechamento angular, em que ele me diz que ele vai mudar-se para o interior e que ele não vai ter condições de fazer um acompanhamento periódico, eu concordo com você, Helman, que vale muito mais a pena, eventualmente, fazer idotomia desse paciente, eu vou ficar muito mais tranquilo nesse sentido, né? Tem um trabalho bem antigo, Helman, que mostra, inclusive, que uma das coisas que foi basicamente um divisor de água nos índices de cegueira na população de Inuits, os Inuits são os esquimós, né? Foi exatamente realizar Van Herk e iridotomia nesses pacientes. Porque esses esquimós, eles desenvolviam cegueira por crise de fechamento angular primário agudo numa prevalência absurda. E desde que se começou a fazer simplesmente Van Herk e realizar a iridotomia nesses pacientes, conseguiu reduzir muito a cegueira pós-crise de fechamento angular primário agudo. Então, eu concordo com você, Helma. Eu acho que tudo isso que eu comentei aqui são em condições ideais de temperatura e pressão. Se você não vai ter condição de fazer um acompanhamento adequado do paciente, muitas vezes é muito menos lesivo você realizar uma iridotomia do que deixar esse paciente evoluir. E o segundo ponto que você chamou muitíssimo bem a atenção, que eu faço questão de deixar bem claro aqui, não se tem como acompanhar pacientes com glaucoma sem fazer gonoscopia. Então, os pacientes que têm processo de fechamento angular primário são pacientes em que você precisa ter todo um domínio de segmento posterior, você precisa saber interpretar e analisar endoscopia de fundo, campimetria, OCT, enfim, mas você precisa ter todo o domínio de biomicroscopia e de gonioscopia para que você possa acompanhar de maneira adequada esses pacientes. E, Jair, só para terminar a minha intervenção, eu acho que em 2020, você vai lembrar, o George Spetz foi para a USP, Congresso da USP, e ele falou, os olhos orientais, a gonioscopia dos olhos orientais, você não pode levar os olhos ocidentais.
São coisas completamente diferentes. E eu não sei, até certo ponto, quando foi feito o trabalho, que a gente fala tanto, que a gente não tem uma clareza, a gente não tem uma evidência. Eu particularmente, tenho a certeza se aquilo é verdade. Posso estar extremamente enganado, extremamente dizendo a besteira, mas eu quero lembrar isso, do que o George Speth, que é um cara que tem uma experiência muito grande, deu umas 3 aulas, ainda pedi um outro colega lá para dar umas aulas de gonoscopia para a Fundação Antônio Ventura. Então, foi um cara extremamente simpático, que o Mariano entrou em contato com ele, eu passei o telefone para ele, e ele falou com ele, um cara extremamente simpático, deu umas três aulas para a gente de gonoscopia, e ele disse, o ângulo do oriental é diferente do ocidental. Então, não queira trazer o ângulo oriental para o ângulo ocidental. E aí você vai se dar mal. O que acontece, Helma, é que muito provavelmente o posicionamento do corpo ciliar, espessura da raiz da íris, nesse paciente é completamente diferente. O que a gente tem até agora, né, a maior parte dos trabalhos para ângulo fechado acabam vindo, né, da Ásia, justamente porque lá é uma população mais prevalente, esses ângulos fechados. Então, você pega, por exemplo, o Eagle, foi um dos poucos estudos em que você teve uma população ocidental estudada. E, aparentemente, no Eagle não houve diferença, mas eu concordo plenamente com você de que, muito provavelmente, esses olhos eles têm comportamentos diferentes com relação à espessura da raiz da íris, a posicionamento do corpo ciliar, a toda uma série de outros aspectos que influenciam no processo de fechamento angular. Vamos abrir para a plateia aqui. Vai, Felipe. Bora. Boa noite aí, tudo bom, rapaz? Primeiro eu queria parabenizar, brilhante aula. Alguns comentários, realmente, eu concordo com você, todas aquelas indicações da realização do laser no suspeito de fechamento ocular. Eu acho que talvez eu acrescentaria também o cuidado que a gente tem que ter naqueles pacientes que fazem uso de algumas medicações, como antidepressivo, por exemplo. Nesses casos, eu costumo indicar também a realização do laser, utilização de topiramato, enfim. E uma pergunta, tá? Existe acaba tendo uma divergência, a gente vê alguns colegas indicando, a gente vê que talvez não tenha tanta evidência científica, mas a gente conversando um pouco sobre o conceito de bloqueio pupilar reverso na síndrome de dispersão pigmentar. Tá? Alguns colegas advogam que a realização da iridectomia periférica reposicionaria a íris e talvez fosse interessante indicar naquela fase pré-hipertensiva, naquela fase ainda que existe uma dispersão pigmentar, mas não existe tanta evidência científica. E a gente vê, assim, inclusive, muita gente boa indicando. Eu queria saber a sua opinião em relação à indicação ou não desses casos também. Não, concordo, Felipe. Eu acho que, sem dúvida, nesses pacientes que você, falando ainda sobre o processo de fechamento angular, né, nos pacientes que utilizam antidepressivos tricíclicos, enfim, ou outras drogas que potencialmente possam causar midríase, sem dúvida que é interessante considerar também nesses pacientes, ou até, eventualmente, até contraindicar o uso dessas drogas, tá? Dessas medicações, tá? Com relação, Felipe, ao papel da iridotomia, já agora falando de um glaucoma secundário, né, ou síndrome de dispersão pigmentar, enfim, do papel da iridotomia na teoria de Campbell, né, uma teoria, não sei se todos entenderam o que o Felipe comentou, é uma teoria em que afirma que um dos mecanismos etiopatogênicos da dispersão pigmentar é justamente o fato de você ter uma cavidade posterior da raiz da íris, e o epitélio pigmentado da íris ficaria roçando na zônula e no cristalino, expondo a dispersão de pigmento. Então, você teria uma pressão maior na câmara anterior do que na câmara posterior, levando, então, a concavidade posterior da raiz da íris. A iridotomia equalizaria a pressão entre esses dois compartimentos, e a raiz da íris, que antes estava côncava, ela passa a ficar retificada e ela se afasta, então, da zônula e do cristalino. Existe já, sim, Felipe, trabalho, ensaio clínico realizado, mostrando o benefício da iridotomia
exatamente naquela fase em que você comentou, numa fase em que você ainda não tem a malha trabecular toda ela já cheia de pigmento, numa fase em que a pressão ocular não está tão elevada, numa fase em que você não tem neuropatia. Então, parece fazer algum sentido a realização naqueles pacientes que estão progredindo a dispersão de pigmento, né? E não naqueles pacientes em que você já faz a gonioskopia e já vê 4 cruzes de pigmento, já a neuropatia instalada, pressões de 40, 50. Nesses pacientes, muito provavelmente, você fazer iridotomia não vai ter grande benefício, tá? Mas sim naqueles em que você está em processo de dispersão pigmentar. Eu tenho uns comentários também. Eu fiz acho que Helma vai lembrar, a gente estava lá na Fundação Antônio Ventura, nós fizemos um estudo avaliando com UBM a gonioskopia antes, a UBM antes, e fazia a iridotomia e repetíamos a gonioskopia e a biometria, e a UBM. Era marcante as mudanças anatômicas observadas após a iridotomia, né, com a abertura do ângulo, tanto observado a gonioskopia quanto a UBM, o diâmetro da câmara anterior do endotélio até o cristalino, né? Então, a gente observava essas mudanças que eram bem significativas nesse estudo, né? E uma coisa que a gente sabe, que aí é o que Helma já comentou em relação ao tempo, né, de seguimento desses pacientes, onde a maioria dos estudos são por até 5 anos, menos que 5 anos, e as mudanças no cristalino, que sem dúvida é o maior vilão em modificar essa relação do seco glomerular, empurrando esse segmento anterior para frente, e que, consequentemente, o fechamento angular vai acontecer nesses pacientes que têm a predisposição com o ângulo estreito, né? Às vezes é um ângulo que não é completamente fechado, mas que o cristalino ainda não desenvolveu catarata, e como o Helma falou, às vezes é um paciente que não tem acesso fácil ao consultório, difícil de compreensão, né? E o que Helma também falou a respeito da gravidade da doença, né? Por que tantas pessoas, embora não seja tão comum, 25% dos glaucomas de ângulo estreito, em relação à maioria de ângulo aberto, mas a metade da população cega é por glaucoma de ângulo estreito. Então, a doença é extremamente grave, e a importância da gente enfatizar, de certa forma, é um tipo de glaucoma que a gente pode considerar que tem prevenção, né, porque você pode fazer a iridectomia, você pode tratar até nos casos quando você já tem, por exemplo, até uma pergunta para você, Jair. Um paciente que tem uma catarata incipiente, com visão boa, mas você observa um ângulo estreito, você indica precocemente a extração desse cristalino, já tem catarata, não é cristalino transparente, mas está com visão boa, tá entendendo? Se tiver um grau, uma hipermetropia mais elevada, assim, sinceramente, eu indico precocemente nesses casos, se o paciente aceitar, lógico, a retirada desse cristalino, sem dúvida, se desfaz todo o mecanismo, né, de desenvolvimento do glaucoma nesses casos, né? Outra coisa que eu anotei aqui, né, a gravidade da crise aguda, né? Acho que todos nós estamos aqui sabemos a importância do atendimento imediato da crise aguda, né? Então, a iridotomia também, a gente viu no estudo ZAC, que na maioria dos pacientes previne, o grupo que fez iridotomia teve muito menos desfecho em relação à crise aguda, que é um evento tão severo que, sem dúvida, o paciente vai ficar sequelado, por mais que ele saia da crise, o esfíncter pupilar vai ficar diferente, e aí o paciente vai ter uma vida diferente a partir dessa crise, né? E, assim, em relação ao ângulo estreito e nanoftalmia, né? São duas coisas diferentes, né? O paciente com nanoftalmia, a gente não pode considerar, ele tem um ângulo estreito, mas é um paciente diferente, que tem uma anatomia ocular diferente, né? Que deve ser abordado de uma forma diferente, são olhos bem complexos, né? Que a gente não pode tratar da mesma forma, né? Diferenciar esses pacientes que têm apenas ângulo estreito, né? Com um olho de tamanho normal, e os pacientes anoftálmicos, que são pacientes com esclera diferente, espessa, segmento anterior bem mais estreito, e são abordagens bem mais difíceis de serem feitas. Em relação ao catarata. Começando pelo teu primeiro questionamento, Vitor,
quando o paciente já tem catarata, realmente o nosso raciocínio muda um pouco e a gente fica mais confortável, eventualmente, em indicar a extração de cristalino. Eu só quero chamar a atenção aqui que um dos fatores que a gente leva em consideração é a idade do paciente, né? Existem trabalhos que mostram que realmente quando você extrai o cristalino, ou mesmo a catarata, mais precocemente, principalmente quando o paciente tem menos de 60 anos de idade, com um gel vítreo ainda mais denso, o risco de você, mesmo numa cirurgia de catarata sem intercorrências, desenvolver micro-rupturas de base vítrea, que depois predispõe ao descolamento de retina a médio e longo prazo, acaba crescendo bastante. Então, esse sarrafo de a partir de que idade se indicar com mais segurança, é uma coisa que para alguns é 55, para alguns 60, enfim, isso varia de cirurgião para cirurgião, mas sem dúvida que quanto mais você puder aguardar, né, de fato, a hialoide posterior, muitas vezes espontaneamente se soltar, enfim, o risco de você ter o descolamento de retina do pseudofáscico diminui bastante, né? Outra coisa que você comentou foi com relação à gravidade da crise aguda. Concordo com você, é um processo que costuma deixar sequelas, e aí até, lembrando da própria ponderação do Hellman, imagina um paciente com uma crise de fechamento angular primário agudo, em Recife, pode ser que ele consiga passar uma consulta com o Hellman na segunda-feira, mas se esse paciente estiver lá aí no sertão do Cariri, quer dizer, numa zona rural, muitas vezes o paciente não vai ter um acesso fácil para um serviço que vá tratar de maneira adequada essa crise. Esse paciente vai ficar em crise por semanas, muitas vezes, vai desenvolver goniostinéquias, vai desenvolver neuropatia e pode acabar ficando cego, né? Então, daí a gente volta lá no começo da conversa com o Hellman, em que o Hellman foi perfeito, realmente. A gente tem que levar em consideração toda a situação, né, de acompanhamento do paciente, e não dá para a gente padronizar, muitas vezes, condutas que são feitas em grandes centros e extrapolar isso para locais em que o acesso nem sempre é tão fácil assim ao sistema de saúde. E é importante deixar claro também que até essa indicação de cirurgia da FACO, seja inclusive cristalino transparente, no estudo do Igor, ele indica em fechamento angular primário agudo, não controlado com uso de medicação, e isso é definido com pressão acima de 30, ou seja, não é qualquer paciente com fechamento angular primário descontrolado, teoricamente, que vai estar indicado a isso, teria que estar incluído no estudo ali, seria acima de 30, e também o glaucoma primário de ângulo fechado também não controlado com medicação, e isso é o que engloba o estudo quando indica a FACO cristalino transparente. Eu queria até escutar a tua opinião, Jair, em relação, seria outro ponto, indo agora para a parte de localização da aplicação do laser. Alguns colegas gostam de fazer mais temporal, por conta de escotopsia. Alguns estudos mostram que isso fazendo superior acaba abrindo um pouco mais o ângulo. Você tem alguma localização de preferência? E outra coisa que eu ia perguntar também, na sua prática, como você faz o preparo desse paciente no pré-laser? Quais são os colírios que você utiliza? Como é que é a sua prática clínica? Então, Felipe, eu já passei por vários estágios aí de locais para indicar iridotomia, enfim. Passei por aquela fase em que a gente só indicava a iridotomia, de preferência, se ela fosse coberta pela pálpebra superior, né, para que você evitasse esse fenômeno que você já descreveu. Passei por aquela fase em que você pode, eventualmente, fazer ela também inferiormente, desde que, preferencialmente, você evite 3 e 9 horas, para evitar um risco de sangramento maior, né, por conta das artérias ciliares. E o que eu acabo utilizando de parâmetro, Felipe, quase sempre é a localização de uma boa cripta ou pseudocripta, tá? É isso que, ao meu ver, facilita sobremaneira a realização de uma boa iridotomia. Então, veja, se eu tenho uma boa pseudocripta ou uma cripta num quadrante superior, legal, eu vou para lá. Mas se superiormente eu não tenho, eu só tenho uma íris mais fina inferiormente, desde que não seja na fenda, às 3 e 9 horas, eu faço inferior sem o menor problema e não tenho tido grandes problemas.
Até porque a iridotomia, ela não precisa ser grande, né? Ela precisa ser de tamanho suficiente para que você crie o bypass, mas você não precisa fazer uma iridectomia setorial, né? Lembrando lá da história, quer dizer, quando se indicava iridectomia cirúrgica setorial, se fazia setorial porque se acreditava que a íris produzia luminoso, né? Por isso se retirava uma janela de íris. Isso não é o necessário, né? Agora, é importante sim, que você tenha certeza de que você conseguiu atravessar o epitélio pigmentado da íris. Por isso, eu sempre oriento os meus residentes, quer dizer, você viu o fluxo, o principal parâmetro é você ver fluxo, aquela efluxo de aquoso saindo da câmara posterior e vindo para a câmara anterior. E depois, uma fase já um pouco mais atrófica, se você conseguir identificar processo ciliar, o mesmo cápsula do cristalino, ok, iridectomia está pérvia. Eu sempre gosto muito de bater na tecla com o residente de que iridectomia que transilumina não significa que a iridectomia está pérvia, tá? Muitas vezes, você ainda tem um resquício de epitélio pigmentar, ela vai transiluminar, vai parecer que está pérvia, mas ela não está de fato pérvia, tá? Com relação a preparo, o que eu faço normalmente, é estimular a pilocarpina. Eu ainda gosto de fechar a pupila desses pacientes, me ajuda realmente a esticar a raiz da íris e fazer com que a íris fique mais fina na periferia e facilita o procedimento. Tem até um trabalho já meio que antigo da Escola Paulista, mostrando que você pingar pilocarpina ou utilizar luz, quer dizer, manter a pupila fechada por estímulo luminoso, não teve grandes diferenças. Mas eu acabo utilizando a pilocarpina, uma gotinha a cada 5 ou 10 minutos, 3 vezes, aguardo uns 30 minutos, costuma ser o suficiente para você ter uma boa miose e realizar a iridectomia com segurança. Aqui a gente costuma, além da pilocarpina, utilizar também a preventiva, né? Então, o glauco para, às vezes, prevenir aquele pico de pressão, né? A apraclonidina, né, que é um alfa-agonista que precedeu a brimonidina, ela foi descrita exatamente com esse fim, né? Ela até já saiu do mercado, enfim, mas ela foi descrita com esse objetivo de evitar picos pressóricos pós-laser, né? Daí, da apraclonidina é que veio a brimonidina. Boa parte dos meus pacientes já estão medicados muitas vezes, né? Mas eu concordo com você que, eventualmente, quando o paciente é um paciente que, por exemplo, ele só tem um fechamento primário, ele não está medicado, e você realmente quer evitar um pico pós-laser, o uso da brimonidina é interessante, isso já existe bastante trabalho publicado nesse sentido. Eu só queria, Jair, voltar a lembrar algo que o Felipe pergunta a você, que é uma questão que as pessoas falam glaucoma pigmentar. A gente tem a sua intervenção perfeita, mas quem quiser se aprofundar mais, a gente tem uma aula do professor Felipe, o Silva, no Glaucoma Zoom, que ele passa 2 horas, 2h30, mostrando que há um benefício em você fazer iridectomia. Então, vai lá no YouTube, bota Glaucoma Zoom, procura a aula de professor Felício Silva, que você vai ter uma aula espetacular. Essa aula do Felício eu já assisti, ela realmente é fantástica. O Felício é uma das pessoas que eu respeito muito dentro da glaucomatologia, um grande estudioso, uma pessoa muito correta, e o Felício, inclusive, nessa aula, ele fala sobre um paciente que ele presenciou toda a evolução da síndrome de dispersão pigmentar para o glaucoma pigmentar, num paciente que ele acompanha há muitos anos. Então, o acompanhamento de todo esse histórico do paciente foi que levou ele também a desenvolver todo o raciocínio dessa apresentação, dessa aula dele, que, por sinal, é brilhante, né? Como as aulas do Felício costumam ser. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Eu queria só mais um ponto, realmente, para a gente não fugir muito do horário. A gente sempre cita muitas indicações, né? Mas eu acho que a gente tem que ter alguns pacientes que a gente também deve ter cuidado. É só um ponto, realmente, às vezes, para a gente trazer como discussão. Pacientes que fazem uso de muitos anticoagulantes, né? A gente tem que ter cuidado nisso. Porque quando a gente faz a aplicação do laser, às vezes você pode induzir um sangramento imenso. Eu acho que na época da residência eu já acompanhei um caso assim que foi bem
bem devastador, assim. Traumático, né? De um feno, assim, enorme. E às vezes é uma coisa que a gente esquece, né? De se atentar no consultório, às vezes perguntar se usa algum tipo de medicação, se o que é que faz, enfim. Eu acho que isso é um ponto também que a gente deve trazer, que eu achei importante também a gente tomar esse cuidado também. Perfeito, Felipe. Eu acho que a sua ponderação é perfeita, é isso mesmo. Se possível, antiagregante plaquetário, quando possível, eu suspendo por 3 dias antes do procedimento, tá? E se o paciente estiver anticoagulado, eu pondero realmente essa indicação, discuto antes com o clínico, enfim, porque o risco de sangramento realmente existe, né? Se você tiver infelicidade de pegar do círculo arterial maior da íris, você realmente pode ter problemas importantes, né? E talvez uma das últimas mensagens aqui, Felipe, no sentido que você falou de extração do cristalino, né, em tese transparente, lembrando mais uma vez, né, os critérios do Eagle que você mencionou para a extração do cristalino transparente não se aplicam para aqueles pacientes que só têm suspeita de fechamento angular primário, tá? Não existe nenhum tipo de evidência ainda para a extração de cristalino transparente nos suspeitos de fechamento angular primário, e muito menos, tá? Remoção do cristalino, seja transparente ou com catarata, não é tratamento para glaucoma primário de ângulo aberto, tá? Eu acho isso importante a gente bater também nessa tecla, porque, infelizmente, a gente tem alguns cataratólogos aí que muitas vezes acreditam ainda que vão tirar o cristalino no glaucoma primário de ângulo aberto e que vão controlar o glaucoma, tá? Isso não vai acontecer, e é por isso que, infelizmente, boa parte dos pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto que chegam quase cegos no nosso consultório já são fáceis. Quer dizer, em algum momento, alguém examinou esse paciente e ou não diagnosticou glaucoma, ou diagnosticou e achou que a remoção da catarata poderia auxiliar no tratamento desse paciente, e o paciente chega lá, pseudofácil, escavação total, né? Então, a gente não pode perder essa oportunidade de bater também nessa tecla, né? De que extração de cristalino transparente ou catarata não é tratamento para glaucoma primário de ângulo aberto. Pelo menos não é tratamento para controle pressórico, né? Isso. Jair, a gente está aqui muito feliz pela sua aula. Muito obrigado. Você cumpriu a expectativa completamente. Obrigado, doutor. Que você tinha essa aula, suas exposições são sempre assim, super didática, facilidade de falar, de se expressar. E a gente fica muito honrado por você ter despendido o seu tempo para nós. E é um prazer estar falando com você, com o Helminha, com os demais estudantes. Dani também está ligada, né? O Ayrton, tem um monte de gente aí na rede, já é turno. Então, e os que estão presentes, né? Então, agradecer a todos, agradecer a equipe de transmissão aqui, agradecer aos parceiros. A gente não passou a ata, né? Passou? A gente vai sortear um jaleco para quem esteve presente aqui. Já era para passar no ato, mas a gente faz aqui, depois eu faço o sorteio da outra forma. Você ia dizer o número, e o número ia ser sorteado, mas aí a gente muda a estratégia. Vitor, eu que agradeço, tá? Para mim, não é... Esse tempo, na verdade, é um tempo extremamente bem empregado, né? Isso não é perda de tempo, isso não é, para mim, de maneira nenhuma, nenhum tipo de dificuldade, é um prazer, de fato, de verdade mesmo, um grande prazer, uma grande honra poder conversar com vocês. Parabéns pela iniciativa, tá? Eu acho que a gente precisa realmente de iniciativas, assim como a de vocês, o grupo de vocês, Brasil afora, para que a gente possa realmente divulgar conhecimento de boa qualidade, tá? Se a gente tivesse mais locais com essa iniciativa, pessoas proativas como você, como o Felipe, como o Helman, estou vendo aqui vários colegas, Daniele, Getúlio, Francisco, enfim, participando numa plena quarta-feira, quer dizer, à noitinha, discutindo, né, ciência de qualidade, com certeza a gente teria, sem dúvida, menos pacientes sépticos de glaucoma, tá?
Para mim é um prazer poder participar, eu estou inteiramente sempre à disposição, deixei meu e-mail, inclusive, ao final da apresentação, vocês têm o meu celular pessoal, e espero que um dia eu possa ir conhecer a estátua do Padre Cícero aí, e conhecer o sertão do Cariri, se Deus quiser. Estamos às ordens, vai ser um prazer. Vamos marcar, É um prazer. Vamos marcar, né? Um abraço, obrigado. Tá? E Tchau, tchau. um beijo a todos. Beijo, meu irmão. Você se encontra lá no São Geraldo ou na USP. Se Tá Deus bom? quiser. Um beijo, Helman. Um beijo. Boa Tchau. Um abraço. aula, como sempre. Um abraço, um beijo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.